Sani cari veneti, buona giornata da Zoba. Ancora cercheremo di scorrere sul nome di famiglia Covre. Covre, proprio così. E sto nome di famiglia é strabel, não? Covre, ele suona puito, ele suona bem. Tá bem, então esse nome de família aqui é Covre, ok? Nós vamos falar sobre a família Covre hoje, mas antes disso, deixa aí o seu like, dá a sua curtida, se inscreve no canal caso não seja inscrito e também compartilha o vídeo aí com todo mundo, enfim, com as pessoas que têm interesse sobre esse assunto. Então essa família Covre aqui é muito interessante porque ela tem uma história, digamos, assim, muito típica, muito enraizada no norte da Itália, principalmente no Vêneto, no Friuli, a gente já vai ver isso logo, mas ela acabou se expandindo também para algumas outras áreas, um pouco menos, mas ela acabou se expandindo também, mas ela é muito típica de certas regiões aí do Vêneto. Bom, vamos lá. Covre, então, se constitui num sobrenome bastante frequente e típico de áreas bem restritas e definidas da Itália setentrional, tá, pessoal? Aquilo mais ou menos o que eu falei aí no início. Sua incidência mais expressiva, então, se registra historicamente nas regiões do Vêneto e na região do Friuli, Venezia, Giulia. Então, essas duas regiões aí que a gente consegue encontrar mais a família Covre no Vêneto e no Friuli, ok? Então, de modo ocasional e esparso, o que eu encontrei aqui na pesquisa é que a presença da família Covre ela pode ser verificada em algumas outras regiões, eu já mencionei isso, mas então essa presença aí ela está mais interpretada como resultante de eventual imigração de algumas famílias de áreas setentrionais, ou seja, principalmente lá do Vêneto, do Friuli, para essas novas terras. Portanto, a gente já chega à fácil conclusão que o sobrenome Covre é tipicamente vêneto e também friulano. Em vista disso, esses dados gerais refletem aí a pesquisa realizada nas listas telefônicas de todas as regiões e províncias da Itália, tá? Publicadas nos anos de 1996 a 1998. Então, eu tive acesso aí a esses dados e eles são provenientes dessas listas, obviamente, né? Listas que hoje em dia a gente já não tem mais esse costume, né? A gente já não tem mais uma lista telefônica em casa, mas até bem pouco tempo atrás, aí no final dos anos 90 ainda se tinha, e essa pesquisa foi feita em cima disso. Então, dentre 95 municípios da província de Treviso, é bem típico de Treviso, né? O sobrenome foi constatado naqueles das comunes, das tais cidades, né? Capella Maggiore, Castelfranco Veneto, Codogné, Colle Umberto, Conegliano, Codignano, Fregona e assim por diante, né? Tem vários outros municípios aí, eu diria, talvez, né, pelo número de municípios aí que foi encontrado, eu diria que praticamente em toda a província de Treviso existe aí esse sobrenome Covre. Mas, né, uma coisa que nos deixa também curioso, o que significa esse sobrenome Covre, né? Ele soa tão bem. Eu gosto desse sobrenome Covre, me parece bem forte, né? Covre ou Covri. Então existe uma variação aí, duas, né? Uma com a letra E, que finaliza com a letra E, Covre, e outra com a letra I, Covri. Né? Covre e Covri. Então, isso é uma coisa que não existe no português, tá? É uma palavra que não existe no português. É aquele que se dedica à arte e ao ofício de executar a cobertura das casas. Seria uma espécie de cobridor, tá? A gente não tem isso no português, um cobridor, essa profissão aí, a gente não tem isso, não pelo menos com esse nome aqui, né? Aquelas pessoas que acabam fazendo isso fazem outras coisas também, por isso que elas são chamadas de outras denominações. Portanto, a gente tem aqui na Idade Média, isso era bem famoso, né? Na Idade Média, eles terem essas coisas bem específicas, por exemplo, um especialista que cobre casas, ou o especialista que faz tal coisa, bem interessante assim, né? Como as coisas sempre foram bem definidas, e acredito que também, né, nesse lado de profissões, nesse lado a universidade, quando ela surge e que ela começa principalmente com essa teoria de especificar as coisas, de ter especializações das coisas, acredito que também nasce dessa mentalidade de cada um tem que fazer o seu quadrado, cada um o faz bem feito. Então esse aí era o tal do cobridor de casas, cobridor de qualquer coisa, né? Aquele que colocava um teto, aquele que cobria alguma coisa. Portanto, este aqui é o senhor Covre, não? El senhor Covre, el senhor Paron Covre, el Paron del Quarto, então, né, o dono do coberto. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo aqui.
Deixa eu tirar aqui da tela para nós. E se você quiser descobrir também mais sobre o seu sobrenome, não deixa aí não esquece de adicionar aqui, de escrever o sobrenome aqui embaixo. Mais uma vez eu relembro, curte o vídeo, se inscreve no canal se não tiver inscrito, compartilha aí com a família, né? Vocês que são da família Covre, compartilha aí com a família, compartilha nas redes sociais, enfim, é sempre importante a gente saber mais sobre a nossa família, sobre a nossa história, porque isso é tradição e tradição não se joga fora, a tradição se mantém, né, e se perpetua ao decorrer dos anos, se passa para os filhos e assim por diante, né? Vocês podem ver, por exemplo, aqui a gente teve uma grande dificuldade de passar adiante certas tradições, a própria língua, a língua vêneta, tradições familiares, enfim, alguns fizeram isso de um modo um pouco mais correto, outros não deram muita importância para isso, e a gente sempre, né, tem aquela coisa, se a gente não faz, os outros vão fazer por nós, e quando os outros fazem por nós, eles nos mandam, e eles mandam, eles fazem, eles dizem o que nós temos que fazer também, né? Então a gente precisa preservar tudo isso. E tradição, como diz um velho pensador aí, tradição não se herda, mas tradição se conquista. Isso significa que mesmo que a gente tenha essa tradição milenar, essa tradição antiga da língua vêneta, dos costumes vênetos que são milenares, a gente não simplesmente herda e fica com aquilo para sempre, como se fosse, né, um objeto que a gente esconde lá e tal. Não, a gente precisa estar sempre em exercício, a gente precisa estar sempre pesquisando, a gente precisa estar sempre falando, se inteirando, conversando com os outros, porque senão a gente perde. Primeiro, a gente perde o interesse, e em segundo, perdendo o interesse a gente perde tudo, acabou, entendeu? A gente só fica mais um fantoche por aí. Bene, mi ho finito qua, spero un'altra volta che vi piace questo del video. Se vi piace questo non smettetemi da mettere il mi piace, di iscriversi sul canale, di scompartire il video, di sparpagnarlo con i vostri amici e con la vostra famiglia. Vi ringrazio un'altra volta e ciao ciao, grazie tanto, strucon!